Ho, ho, modisters! Tudo bem com vocês aí deste lado? Este ano eu sou a mamãendista Noel e estou aqui para responder às dúvidas de vocês sobre a história das tradições de Natal. E na cartinha de hoje nós vamos descobrir como era celebrado o Natal na época de Jane Austen e dos Bridgerton. De um lado, havia uma mesa ocupada por algumas meninas tagarelas, recortando seda e papel dourado. Do outro, cavaletes e bandejas, vergados sob o peso das gelatinas de carne e das tortas frias, onde meninos barulhentos faziam a maior algazarra. Tudo acompanhado de uma crepitante lareira natalina, que parecia decidida a se fazer ouvir, apesar de toda a barulheira dos outros. Essa é uma das raras menções diretas ao Natal que a gente tem na obra de Jane Austen, e ela veio justamente do meu romance favorito da autora, Persuasão, que foi publicado em 1817. Grande parte dos símbolos e rituais que hoje consideramos tradicionais de Natal ainda não existiam na Inglaterra no tempo de Jane Austen. O pinheirinho de Natal, por exemplo, era uma tradição de origem alemã. Nós sabemos com certeza que a rainha Charlotte chegou a montar uma árvore de Natal no Palácio Real em 1800. Mas é improvável que o costume tenha se espalhado pela Inglaterra antes da Era Vitoriana. Trocas de presente, uma festa centrada em valores familiares e voltada para as crianças também não era uma preocupação que você veria na Inglaterra antes de 1860. E se você acha que hoje em dia o Natal está dando as caras muito cedo no comércio e que o Natal virou só uma desculpa para comer e encher a cara, é porque você não tem noção de como, antes de 1860, as festas de Natal eram um negócio totalmente selvagem. Porque na Inglaterra, no final do século XVIII, o negócio começava mais de um mês antes. No quinto domingo antes da festa, que era quando se iniciava a preparação do primeiro prato, o famoso pudim de Natal, que ficou mundialmente famoso graças a um outro escritor inglês, Charles Dickens, autor de Um Conto de Natal, publicado em 1843, mas que já era consumido na Inglaterra na época de Henrique VIII, lá nos anos 1500. E possivelmente até antes, mas a gente vai falar sobre Natal na Era Medieval em um outro vídeo. O grande lance desse pudim com uma cara pra lá de suspeita é que ele reúne todos os cheiros e sabores do Natal. Só que para ele ficar realmente gostoso, ele precisa curtir, ele tem que envelhecer. Então, começando o preparo dele 5 semanas antes, quando chegava no dia 25, ele estava uma delicinha para ser consumido. No dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau, era uma tradição em vários países do norte da Europa a troca de pequenos presentes de valor simbólico. As crianças, por exemplo, eram presenteadas nesse momento, não no dia 24 ou 25. E era muito comum que esses presentes fossem feitos em casa, pela própria família, porque um presente feito à mão significava que aquela pessoa tinha tirado um tempo da vida dela e se dedicado a produzir alguma coisa pensando em você. Proprietários de terras e pessoas com status social um pouco mais alto tinham a obrigação social de presentear os seus inquilinos, os seus camponeses, as pessoas pobres que viviam nas suas terras e os criados que trabalhavam nas suas casas. Eram arrecadadas doações de roupa e de dinheiro para as famílias carentes e para as pessoas sem teto. Também eram feitas doações de comidas de Natal e de roupas usadas dos patrões para os seus empregados e dos proprietários de terra para os seus camponeses. Alguns dos presentes de Natal mais populares da regência incluíam opções bem mais acessíveis do que as atuais. Porque mesmo que você fosse presentear uma pessoa rica, dar um presente caro não era uma coisa bem vista socialmente. As escolhas mais comuns incluíam a vela de Yule, livros, partituras musicais, ingredientes para os pratos típicos do Natal, além de bebidas e pratos típicos já prontos enviados para a casa da pessoa, como biscoitos, bolos e geleias. Mas esses presentes eram trocados no dia 6 de dezembro, que era quando começava a temporada social de Natal. E até o dia 24, as pessoas participavam de bailes, saraus, jantares, festas familiares e públicas, além de prestar as obrigatórias visitas de Natal à família, amigos e pessoas de suas relações. Definitivamente era um mês muito agitado. Em algumas casas, os empregados faziam suas próprias festas de Natal, desde que não atrapalhassem os planos dos seus patrões. Era tradição no dia 24 de manhã colher ou comprar galhos verdes para decorar a casa.
Os galhos formavam guirlandas e permaneciam pelas paredes, mesas e lareiras até o dia 6 de janeiro, quando eram queimados para afastar o mal da casa no ano que estava começando. Um costume maravilhoso era decorar essas guirlandas com laços e frutinhas vermelhas como os que a gente usa até hoje. E nas festas, os rapazes atraíam as moças para baixo das guirlandas para roubar beijos. E para cada beijo roubado, eles arrancavam uma das frutinhas. E por isso algumas famílias da regência chegaram a proibir o uso de guirlandas na decoração de Natal por considerar que elas eram imorais e conduziam os jovens ao pecado. Oh lá lá! Na época da regência, o jantar de Natal mesmo não era feito no dia 24, mas no dia 25. Porque a noite do dia 24 era marcada por introspecção e silêncio. O dia 25 começava com a ida à igreja para um culto ou missa de Natal. No caminho de volta para casa, já se pegava a ave do jantar, que tradicionalmente era um ganso. Mas no final do século XVIII, o peru já aparecia nas mesas mais elegantes da Inglaterra, ainda como uma iguaria fina importada aqui do continente americano. Na tarde do dia 25, o tronco de Natal chegava na casa e era recebido com muita festa. Ele era untado com óleo, sal e vinho antes de ser aceso na principal lareira da casa. Esse tronco queimaria na lareira pelo menos até o entardecer do dia seguinte, e acreditava-se que ele era capaz de apagar os pecados, os erros e as escolhas ruins, deixando a pessoa novinha em folha para o outro. Mas claro que tinha um outro lado dessas superstições. Se, por exemplo, o fogo se extinguisse antes do tempo, isso significava que a família teria má sorte no ano seguinte. E se o fogo projetasse a sua sombra contra a parede, mas só projetasse o seu corpo e não a sua cabeça, isso era um prenúncio de que a pessoa iria de arrasta para cima no ano seguinte. Morreu agora, agorinha. Essa tradição do tronco de Natal era tão importante que as cinzas dele eram compartilhadas na comunidade, espalhadas nos campos para trazer boas colheitas e até misturadas na água dos poços e na comida dos animais para garantir a saúde das pessoas e do gado no ano seguinte. No cair da tarde do dia 25, a vela de Yule também era acesa. A vela era acesa na cabeceira da mesa de jantar, pães eram colocados ao seu redor para que a luz os iluminasse e os mantivesse frescos e eles fossem abençoados, simbolizando a graça divina e a bênção da abundância para o ano seguinte. Quando a família e os convidados se sentavam para jantar, era muito importante que o número de pessoas em volta da mesa fosse rigorosamente par. Até por isso que os jantares eram muito bem organizados pelas donas das casas. Então, o que acontecia se algum convidado furasse? Porque gente furando convite já era um problema na época. Um dos criados era tirado da cozinha e levado para sentar na mesa, porque ele tinha que sentar ali para fechar um número par, porque senão isso ia trazer azar o ano seguinte inteirinho para todo mundo que estivesse ali jantando. Por menor que fosse, o jantar de Natal era um evento por si só. A estrela da refeição era o ganso assado, engordado o ano inteiro para fazer uma boa figura na mesa. Mas como às vezes ele ficava muito grande para ser assado no forno de uma família modesta, os padeiros ofereciam o serviço de assar e entregar a ave já prontinha na casa da família. Tradicionalmente, o ganso era acompanhado por uma torta de massa salgada e grossa, recheada com carne de pombo, codorna, ganso, frango e peru. Essa torta, chamada de Yorkshire Christmas Pie, também era feita para dar de presente, já que a massa era tão grossa que aguentava viagens de longa distância. E pode até parecer um exagero esse tanto de carne envolvida num único jantar de Natal. Mas era um costume das áreas rurais que lá por novembro vários animais fossem abatidos antes do inverno e tivessem sua carne conservada e preparada das mais diversas formas para que não houvesse desperdício. Só para encerrar o assunto das carnes, tem uma torta, a mince meat pie, que aparece em livros de receita ingleses desde o final da Idade Média e que é basicamente uma massa de torta salgada, recheada com uma carne picada bem fininha, junto com banha, e todo tipo de fruta seca e especiarias que vocês puderem imaginar. O terror dos haters da uva passa. Mas eu juro pra vocês que ela é gostosa. Ela não é nem doce, ela não é salgada, ela tem um sabor que não dá pra explicar, só por vídeo, só experimentando mesmo. Mas falando em doces, vamos a eles. Na regência, nem todos os doces eram considerados uma sobremesa, o que significa que muitos deles eram servidos junto com a comida salgada. Gelatinas moldadas em formatos extravagantes enfeitavam a mesa e acompanhavam peixes e aves assadas. Marzipan, que é uma pasta de açúcar com amêndoas, era moldada em diferentes formatos e servida até acompanhando queijo. Além de todo tipo de pães, bolinhos de arroz, fritadas de maçã,
e um tipo de pavê feito com macarrons embebidos em vinho e cobertos com creme de confeiteiro. Honestamente, não tem como isso dar errado, gente. E se você se interessou pelas comidinhas da regência, dá uma conferida nesse e-book temático só com receitas natalinas da época de Jane Austen. O link dele está aqui embaixo na descrição. Em uma de suas cartas, Jane Austen ainda menciona black butter, ou manteiga escura, que é uma pasta de frutas silvestres, como cereja, mirtilo, além de passas esmagadinhas com açúcar, que era passada nos pães e aparentemente amada pelas crianças. Frutas, principalmente na versão seca, aparecem em muitos bolos de Natal do período, lembrando de leve o que viria a ser o panetone, além dos biscoitos de gengibre, que geralmente eram servidos no final do jantar, acompanhando o famoso pudim de Natal. E para descer essa comida toda, bebiam-se quantidades absurdas de ponches alcoólicos ou não. O assail, que é um parente do nosso quentão junino, mas feito com cidra de maçã, rum e conhaque. E o silabub, uma receita de origem medieval, feita com uma bebida alcoólica, creme de leite fresco, açúcar e alguma fruta cítrica. Tanto o silabub quanto os ponches, de uma forma geral, eram consideradas bebidas de luxo, porque levavam diferentes bebidas alcoólicas com diferentes faixas de valores. Então, o mais comum de ser consumido pelas pessoas normais, como nós, era o assail, porque era o que tinha os ingredientes mais baratos. A temporada de Natal terminava oficialmente no dia da Epifania ou dia de Reis, que às vezes era comemorado no dia 6 de janeiro, às vezes no dia 5, dependendo de quem estivesse contando. E provavelmente também do tanto de ponche que a pessoa viesse tomando desde o dia 6 de dezembro. Eu bebo sim, e tô vivendo. Era no dia de Reis que os adultos trocavam presentes, lembrando o gesto dos Reis Magos. E também que grande parte das convenções sociais eram suspensas ou sumariamente ignoradas, gerando algumas situações bem interessantes. Tão interessantes que em 1860 a rainha Vitória baniu as festas de 6 de janeiro porque elas tinham se tornado absolutamente incontroláveis. Mais um doente fofoqueiro me contou que nós temos cartinhas perguntando sobre como era celebrado o Natal na era vitoriana. Então, obviamente, nós teremos vídeos sobre isso. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Agora eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário natalino pra gente. E claro, dá uma conferida nestes outros conteúdos de história que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.